Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória, vai dando glória, vai dando glória, que Deus glória, que Deus glória, que Deus aleluia. Glória a Deus, não deixa o fogo se apagar. Romanos capítulo 5:1 vai dizer o seguinte: justificação pela fé e paz. Diga paz. Paz com Deus. Uma vez eu estava numa roda com alguns adolescentes, e dentro dessa roda com adolescentes eu perguntei para eles o que eles mais queriam. E aí então alguns foram falando sobre algumas coisas. E aí quando chegou numa jovem, ela respirou bem fundo, ela olhou bem para os meus olhos e ela disse o seguinte: eu quero paz. E quando ela falou quero paz, parece que toda a sala silenciou. Porque além dela falar algo diferente que todos falaram, a forma como ela falou chamou a atenção. É como se o corpo dela gritasse: eu quero paz. Quantos aqui nessa noite querem paz? Romanos capítulo 5 vai te trazer essa resposta. Esta noite eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou ao meu coração, algo que você possa anotar, escrever, guardar no seu coração, rever depois essa mensagem, aquilo que Deus vai colocar no seu coração. Nós precisamos aprender a viver em paz. Amém? Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus é bom, tempo todo Deus é bom, tempo todo Deus é bom. Romanos vai dizer o seguinte: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que eu quero começar introduzindo isso no seu coração nessa noite, é que nós precisamos, em primeiro tempo da nossa vida, entender que eu preciso de paz com Deus. Eu também preciso ter paz com os meus inimigos. Os inimigos da minha alma, por exemplo. Os inimigos que nós acabamos contraindo na nossa caminhada. Aqueles que nós não contraímos, não escolhemos, mas se tornaram os nossos inimigos. Aqueles que não simplesmente porque nós conquistamos alguma coisa que eles não conquistaram, eles se tornaram nossos inimigos por causa da inveja. Então nós temos que ter paz com os nossos inimigos. Isso. Temos que ter paz na nossa família ou na nossa casa. Quantos aqui precisam de paz em casa? Levante a mão. Fique de pé, você nessa noite, que sabe que está numa guerra dentro de casa e você precisa de paz. Fique de pé no seu lugar um instante, se você não se importa. Ok, isso aí, glória a Deus. Eu vou pedir a você que está sentado, dá uma olhadinha para trás. Você vai agora encostar nessas pessoas que estão em pé e você vai orar com elas, que está perto de você. Comece a orar com essas pessoas. Todos vocês que estão sentados, vocês vão orar para essas pessoas que precisam de paz, para que Deus dê uma resposta, para que Jesus entre e para que a palavra de Deus entre no coração delas, porque eu creio que essa guerra vai acabar hoje em nome de Jesus. Mas tudo começa pela oração. Então comece a orar para que haja paz. Sai do seu lugar e comece a orar por essas pessoas. Vamos, igreja, se levante, procure alguém que está em pé, que ainda não recebeu oração, e você vai orar ministrando a paz que excede todo entendimento. Que haja paz no seu lar, que haja paz. Ana Bárbara lá, a pastora Liliana lá, a Débora, Bruninha lá, a pastora Liliana lá embaixo. Quem está em pé, Bruninha? Lá, a pastora Liliana, a Débora.
Ore com autoridade. Ministre a paz. Ministre a paz. Ele vai dizer que o Deus de paz esmagará Satanás. Espírito Santo, que através dessa ministração o Senhor vem trazer inspiração, ilustração, vem mostrar, ó Deus, o que está faltando para que haja paz nos lares, ó Deus. O Senhor foi no castigo que nos trouxe a paz. Nada justifica a falta de paz em nossos lares, na nossa vida. E por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor que haja paz, que haja paz, que haja paz, que haja paz. Toda perturbação do inferno, toda perturbação do inferno, nós damos uma ordem agora, em nome de Jesus, sai. Toda ação demoníaca na nossa casa, em nome de Jesus, sai. Nós damos uma ordem agora a Satanás e seus demônios. Vai passando agora, Jesus, vassoura de fogo nos nossos lares agora, e vai tirando todo o mal, vai queimando, vai queimando, vai queimando todo o mal. E nós damos uma ordem, em nome de Jesus, sai. Dê um abraço para essa pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos de paz com Deus. Precisamos de paz com os nossos inimigos. Precisamos de paz na nossa casa. Também precisamos de paz nos nossos relacionamentos. Porque tem pessoas que sofrem um tumulto, e muitas vezes não é que elas são mal intencionadas, não é que elas querem arrumar confusão, mas acaba sempre acontecendo alguma coisa. Então precisamos de paz nos relacionamentos, mas acima de tudo, nós precisamos de paz conosco, comigo mesmo, no meu coração. Eu preciso de paz interna. Quantos precisam de paz interna nessa noite? Paz de espírito, paz de alma. E vai dizer que quando o salmista vai dizer no capítulo 3, se eu não me engano, ou 2, ele vai dizer que em paz me deito. Nós usamos muitas vezes esse texto para quem não consegue dormir, com depressão, mas o salmista vai dizer que ele vivia em tempos de guerra, e que em tempos de guerra eles não podiam dormir, porque eles tinham que estar vigiando para o inimigo não vir roubá-los ou matá-los. Mas o salmista vai dizer, sabe uma coisa? O Senhor é o meu guardião, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é que me guarda. Então eu vou dormir, e os anjos do Senhor vão me cercar, vão me dar segurança. Sabe, nós precisamos dessa paz em nossos corações. Sabe, a paz não quer dizer que o mal não exista, ou que as pessoas não falem. Mas a sua paz vai dizer o seguinte: o inimigo está lá fora, a 3 metros de mim, mas ele não vai me tocar, porque o meu Deus está comigo. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Essa paz é mais ou menos aquela canção, Cinema, a paz que eu sinto em minha alma. Essa nova geração joga a gente lá para trás. A paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Tá bom, chega, senão o culto acaba por aqui mesmo, levanta na cola e atrapalha tudo. Mas não é porque tudo vai bem, não é porque as coisas lá fora não estão como você quer, mas é porque independente do que aconteça lá fora, isso não altera quem está dentro de você. E é exatamente o que Romanos 5 vai dizer: por meio de Jesus eu tenho paz com Deus. E se eu tenho paz com Deus, lá em Malaquias vai dizer o seguinte, no capítulo 3, no capítulo 2, se não me engano, vai dizer que a nossa guerra com Deus faz com que Deus tire sobre nós a sua mão. Quando Deus tira a sua mão sobre você, você está vulnerável aos demônios, às ações, aos inimigos, à falta de paz que o pecado trouxe a esse mundo. Quando a mão de Deus vem sobre você,
ninguém pode tocar você. Ninguém pode mexer com você, porque dentro de você se sente: eu estou guardado, eu estou sustentado por aquele. Jesus, ele foi atacado, Jesus foi afligido, Jesus foi humilhado, foi maltratado, foi chicoteado, foi ridicularizado. Irmão, aconteceu tudo com Jesus, mas isso não alterou Jesus em nada. É essa paz que excede todo o entendimento. E é exatamente isso que nós queremos buscar para a nossa vida. Mas às vezes nós somos testados. Nós somos testados para ver se realmente nós temos essa paz e essa certeza dentro do nosso coração. E eu não conheço nenhum teste na vida melhor do que o... Não. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele levou uma multidão e multiplicou muitos pães. E naquela época era uma época de muita miséria, de muita fome, de muita luta. Então muitos propagaram que o tal de Jesus estava vindo e estava multiplicando os pães. E muitos foram lá para poder comer, para se alimentar daquele banquete de graça, pães e peixes. Mas no capítulo 6, Jesus resolve fazer uma surpresa para o povo. Jesus resolve querer mudar a situação, ele vai inverter a situação. Mas naquele dia, em específico, alguém vai convidar alguns amigos para poder comer do pão. A pergunta é: você tem convidado pessoas para comer do pão ou para conhecer Jesus? Ou você está aqui nessa noite mais interessado em ouvir Jesus ou em receber a bênção que você precisa? Judas convidou algumas pessoas para receber uma bênção que era o pão. Jesus convidou alguns dos seus amigos e disse: olha, Jesus, o meu mestre, hoje ele vai fazer uma boca livre lá no monte, vai ter muito pão e peixe, vamos lá celebrar com ele. Então os amigos de Judas resolveram ir com ele para aquele grande banquete, para desfrutar e comer pão à vontade. Mas naquela noite em específico, naquele dia em específico, no capítulo 6 de João, Jesus resolve não multiplicar o pão. E naquela noite, então, naquele dia, então Judas sai dali chateado. E sabe o que Judas vai fazer? Ele vai direto para o Sinédrio. Ele vai procurar os sacerdotes. E naquela noite em que Jesus disse o não para ele, ele o vendeu por 30 moedas de prata. E a Bíblia, irmãos, ela começa, muitas vezes você não presta atenção, nós não prestamos atenção, mas a Bíblia começa com não. Deus disse para o primeiro homem da história, em Gênesis capítulo 2, 17: você não pode comer desse fruto, dessa árvore. Deus disse não para o homem que guiou o povo no deserto, a saber, Moisés, em Deuteronômio 34, 4. Sim, eu permiti que você a visse com seus próprios olhos, a terra prometida, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Deus disse para o homem segundo o coração dele, a saber, Davi, em 2 Crônicas 17, 2. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens, o teu coração faz, porque Deus é contigo. Quando Natã viu que Davi queria fazer o templo, Davi falou: olha, você é um cara bom, pode fazer. Mas sucedeu que na mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não edificarás a casa para que eu possa morar. Deus disse não para Jesus quando ele disse: pai, é possível afastar esse cálice de mim. Deus disse não para o maior escritor do Novo Testamento: eu não vou tirar o cálice de ti. E Deus disse não para o povo: eu não vou multiplicar o pão nesse dia, mesmo sabendo que mais de 6.000 pessoas o deixassem. Naquele dia em que Jesus resolveu não multiplicar o pão, não fazer um milagre, não atender aquela multidão, aquele dia Jesus
retirar também? Então Pedro se levantou e disse: para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Sabe quando o seu coração não está pronto para ouvir o não, quando você não tem certeza de que aquilo que é melhor daquilo que é oferecido, você pode entristecer o seu coração, quando você ainda não entende que você precisa ter paz em todos os âmbitos da sua vida. Eu vou dizer que isso aqui é a plenitude da paz, e que você precisa disso no seu coração, mas somente alguém pode oferecer isso, e é Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. E por 3 vezes eu roguei ao Senhor que removesse de mim, entretanto Ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na nossa falta de paz. Vamos em busca dessa resposta que possa nos habilitar a seguir a caminhada. Então Moisés estava diante de um grande desafio, de enfrentar questões muito grandes na sua vida, questionamentos que ele devia funcionar. Então naquele exato momento em que ele tem que enfrentar a maior autoridade da terra, que era Faraó, o homem temido por todos, o qual ele conheceu e conhecia as suas guerreiras, as suas artimanhas, ele conhecia os seus poderes. Então quando ele está diante de Faraó, então ele vai saber, mas quem eu devo anunciar? Qual é o seu nome? Então Deus respondeu. Não era uma simples pergunta, não era só anunciar o nome, mas quem que representa? Qual é o teu exército? Quem que eu devo anunciar que deve se entregar a Faraó? Então Deus disse para Moisés: avisa que o eu sou te enviou. Bom, qual é o significado? O que Deus quis dizer para Moisés? Porque nós sabemos que o eu sou não é o nome dele, há o nome dele específico, mas naquele momento ele vai dizer para mim, para você e para Moisés: avisa que eu sou o que sou, e serei o que serei, e eu sou o que você precisa quando você precisa. Eu não sou um conceito, eu não sou uma definição, eu sou uma realidade. Então você vai dizer isso para Faraó, e nós precisamos muitas vezes entender quem é aquele que está conosco na nossa caminhada. Mas e se Deus for maior do que qualquer uma das coisas que você acabou de listar? E se Moisés, o homem que chamou para liberar o seu povo, for um assassino que está foragido há 40 anos? Moisés, ele mata aquele egípcio e ele vai para o deserto de Midian e por lá fica escondido por 40 anos. E se Deus escolheu esse cara, você sabe como dizer se você tem o que é preciso para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer? Se Ele te chamou para fazer algo, então eu não sei se eu tenho o que eu preciso para fazer aquilo que Deus precisa fazer. Então isso é meio duvidoso. Você é duvidoso, mas diga para você: não, Deus não é duvidoso. Deixa eu dizer, então Deus te escolheu. Deus me escolheu. Não por falta de opções, porque Ele não tinha opções. Entenda uma coisa: Deus escolheu eu e você porque Ele não tinha opções. Por que não tinha opções? Porque todos pecaram e todos foram destruídos da graça, da presença de Deus. Ele não tinha opções. Ele disse: a quem enviarei? E quem irá por nós? Você está escolhendo Deus, você está encolhendo, diminuindo. Quando nós colocamos esse questionamento e questionamos algumas ações, nós estamos diminuindo Deus para o tamanho do nosso cenário, para o tamanho da nossa dor, para o tamanho da nossa inquietação. Nós estamos abreviando Deus dentro daquilo que nós estamos enxergando. Moisés diz: e se eles não me ouvirem? E se ele não mudar? E se ele não se transformar? E se não perdoar? E se não pagar? E
se não der certo? E se não acontecer? E se? E Deus disse: o que é isso na sua mão, Moisés? Um cajado. O que é isso, Moisés, na sua mão? Aleluia. Moisés diz: e se? Sabe, muitas vezes Deus não vai responder. Deus não vai responder, Deus não vai te dar todas as informações que você quer ouvir. Deus não faz você, Deus não vai tentar tranquilizar o seu coração, tipo assim: não, eu vou te dar os detalhes da operação que eu vou fazer. Não. Ele vai dizer: vai, confia em mim. Ele vai dizer: vai. Deus não responde porque eles não iriam ouvir, porque eles eram rebeldes, porque eram teimosos. Agora aqui está o que Deus não faz, e Ele não começa, Ele fica preocupado, Ele não fica tentando acalmar você ou me acalmar e dizendo: olha, nada ruim vai acontecer, isso não vai acontecer, mas Ele vai dizer: olha, confia em mim. Ele vai ficar dizendo: não, você vai para o lugar certo, você vai conhecer as pessoas certas, você não vai errar, não vai tomar decisões ruins. Não, isso não vai acontecer. Não, Deus não perde tempo com isso. Deus vai dizer: confia em mim. Mas Moisés insiste em dizer: e se eles não acreditarem em mim? E se não me ouvirem? Então Deus disse para Moisés: Moisés, o que é que você tem nas suas mãos? Então aqui está o Senhor, e Ele vai fazer o que Ele vai fazer para ajudar, para quebrar um ciclo de desconfiança na sua vida. Se você permitir, se você ficar só naquele: e se não for a vontade de Deus? E se não for o que Deus quer para a minha vida? E se não é o momento? Isso não é agora? Isso não mudar? Isso não é, sabe? Você precisa quebrar esse ciclo do e se, porque o e se está levando você a vagar no deserto, está levando você a perder tempo em um deserto. E se você quiser falar em si, então você vai criar alguns cenários hipotéticos na sua mente. E se não é para isso? E se não é para esse momento? E se foi para outra época? Mas então Deus está transportando Moisés do e se para aquilo que é real. Deus está dizendo: para de ficar pensando no hipotético, no e se, e pense naquilo que é, pois eu sou o que sou, eu sou aquele que faz todas as coisas, eu sou o presente. Então, nenhum dos seus estresses, ou aquilo que tira a sua paz, ela está no momento presente. Você não está por uma falta de paz, ou você está estressado por alguma coisa que está acontecendo agora. Talvez você está estressado por alguma coisa que vai acontecer amanhã, ou que já aconteceu no passado. Não é o presente que te estressa. Moisés estava tendo uma conversa com Deus, ele estava pensando nas pessoas, ele já estava querendo explicar para Deus que aquilo não iria funcionar. Ele está dizendo para Deus que chegar diante do faraó e dizer que eu sou, mandou ele lá libertar o povo dele com um cajado na mão, não vai funcionar, Deus. Ei, eu estou dizendo assim: ei, até quando você vai dizer para Deus? Não vai funcionar. Até quando você vai teimar em dizer para Deus: isso não vai funcionar? Deus manda um pastor, Deus manda um profeta, Deus manda um amigo, Deus manda uma empregada, Deus manda um mendigo, Deus manda tantas pessoas para você, e você tem que dizer: isso não vai funcionar. Moisés estava dizendo para Deus, tentando explicar para ele: e se isso não vai funcionar? Moisés estava em Midian, ele estava em Midian porque ele tinha cometido um erro. Ele cometeu um erro porque matou um egípcio, por espancar um hebreu. Foi um erro. Ele tinha uma paixão em seu coração, ele tinha um chamado em sua vida, mas ele teve que fugir para o deserto. Ele estava escondido há 40 anos e Deus aparece um dia e diz a ele: você vai fazer algo grande agora, está na hora, eu quero te usar agora. E você vai dizer como Moisés: e se eles, e se.
contrastando a mentalidade de Moisés. E se? E se não der certo? E se não for a vontade de Deus? E se ele não querer? Olha o medo. É como você fala para a pessoa: não, Deus vai restaurar a sua vida. Ele quer, mas e se ele não quiser? É a mentalidade, olha o medo. E se? E se? E se? E a mentalidade de Deus, que é o que é real. Deus, Ele não conta com o amanhã. Deus, Ele faz o amanhã. Deus, Ele escreve o amanhã. Ele tem o controle do amanhã. Amém? Qual é a sua mentalidade? A sua mentalidade é de medo, é do e se. Olha, a sua mentalidade é: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai ser desse jeito. Deus falou, pode demorar, pode ser no último minuto, mas vai acontecer. Porque Deus falou. E Deus é real. A menos que você ainda tenha dúvida no seu coração. Se você ainda tem dúvida no coração, é porque a paz não entrou em seu coração. Então você está perturbado por falta de paz, porque você não tem fé. Porque você só pode ter paz se você tiver fé. Porque Romanos vai dizer que mediante a fé temos paz com Deus. Olha para o seu irmão. Tem fé aí, irmão? Você está no e se, hein, Dudu? Ou no que é real? Rei Solange, você está no e se ou no que é real? Que é real. Deus quer transportar você de uma zona de conforto do e se para aquilo que é real. E o que é real é aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele está movendo. E Deus quer usar você como usou Moisés. Mas você fica: e se? Nós estamos falando de um assassino que matou. Aleluia. Se Deus é por você, você já sabe o resto. Se realmente você veio dele, e se isso era realmente Deus falando com Moisés, essa questão é irrelevante. O que importa é que eles dizem, quando o grande eu sou é aquele que está falando com você. O que importa é o que eles pensam sobre isso. Deus disse: o que eles dizem não é importante. O que Faraó está dizendo não é importante. Aquela pessoa que você está tendo um problema não é importante. Aquilo que está afligindo a sua alma não é importante. O que é importante é o que Deus está fazendo, é o que Deus está falando, pois dele é a honra, dele é a glória, dele o poder, tudo vem dele, para ele e por ele são todas as coisas. Você se aposta para ele, toca mais forte, fique mais forte, glorifique mais forte, até a presença dele, o poder dele sobre a sua vida. Não se trata do problema que você enfrenta, não se trata da idade ou do estágio que você está na sua vida, não se trata desses detalhes, não se trata nada disso. Deus disse: eu sei que você tem algumas dúvidas, então deixa eu fazer uma pequena demonstração do que eu vou fazer com você. Ele vai dizer para Moisés: está vendo o que você tem nas mãos? Eu orei e falei: Senhor Deus, eu podia tanto jogar esse cajado aqui, ele virar alguma coisa, né? Vamos ver se vai dar certo. Ainda não, mas vai acontecer aqui, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Moisés jogou o cajado e alguma coisa aconteceu, mas nada aconteceu. Diga para o seu irmão assim, com bastante calma: nada aconteceu, até que o cajado chegou no chão. Até ele chegar no chão, era apenas um cajado. Você está entendendo? Amém. Enquanto você quiser controlar o que Deus te deu, nada vai acontecer. Enquanto você tiver medo de usar aquilo que Deus te deu, nada vai acontecer. Mas vai ser aqui: soltar, liberar.
Você tem visto esse cajado? É um cajado para pastorear ovelhas. Mas quando Moisés jogou no chão, ele vai se transformar. No momento em que você jogar, ele vai se transformar. No momento em que você liberar, ele vai se tornar em algo que você nunca viu antes. No momento em que você tirar da sua mão, eu vou transformá-lo em alguma coisa. Deus está demonstrando para você alguma coisa nessa noite, em nome de Jesus. Que você não tem o controle. Diga para gente, você não tem o controle. Fala assim, ei, sacode ele para Deus, sacode, deixa eu ver se sacudiu ele. Sacode ele, alguém sacode a máscara, por favor. Hein? Alguém dá uma sacolé de ele, ei, pelo amor de Deus. Quando ele sacode a besta no seu cabeça dela, deixa eu ver se o cabelo, até o cabelo balançar. Ei, fala assim, no ouvido assim, Deus, fala assim, no ouvido, fala, Deus, não cabe na sua mente. A sua mente não cabe na mente de Deus. Então você não pensa como Deus, você não controla Deus. Deus controla todas as coisas. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Porque se você pensar com a sua mente, você vai sempre pensar pequeno. Mas se você pensar com a mente de Deus, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Pare de limitar coisas na sua vida. Saia de si e vai para aquilo que é real. E o que é real não depende das suas finanças, não depende das suas emoções, não depende das suas atitudes, depende de Deus. Dá um aplauso para o filho do Jesus. Depende de Deus, não depende do que eu sei, não depende do que eu faço, depende do que eu quero, do que eu posso pagar, do que eu posso fazer. Se eu tenho um coração duro, se eu não tenho um coração duro, se Ele me chamou e Ele me capacitou, Ele é real para fazer e cumprir todas as coisas. Então tem muito a ver, não com aquilo que você espera, irmão, mas por aquilo que você quer. Aleluia. Glória a Deus. Moisés nem sabia o que ele era ainda. Você ainda nem viu o que Deus colocou dentro de você. Moisés ainda nem conhece o seu dom. Moisés ainda nem sequer conheceu o seu eu liberto. Você ainda nem conheceu o líder que há dentro de você. Está me entendendo, José? Você ainda nem conheceu. Nós estamos falando de um Moisés que estava fugido, 40 anos preso, fugindo, porque matou um cara, foge. Aí Deus vira para ele e manda ele encarar Faraó. Nós não estamos falando do Moisés que atravessou o mar vermelho. Nós não estamos falando do Moisés que subiu lá em cima e quebrou as pedras e fez milagres descer. Esse Moisés ainda não aconteceu. Moisés ainda não sabia que ele ia fazer essas coisas. Você não sabe ainda o que Deus vai fazer na sua vida. Ei, acorda! Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus liberar. Para de ficar, e se. Deus me chamou, irmãos, com 13 anos para 14 anos de idade. Eu fiquei no IC até os 27 anos de idade. Depois que eu perdi tudo na minha vida. E eu pedi a última coisa que foi mais terrível na minha vida, que foi meu pai. Quando Deus tirou meu pai, o meu mundo acabou. Nada mais fez sentido. Foi que eu voltei para Jesus. Quando Deus tirou meu pai, eu sentei no banco do clube que eu trabalhava e de repente nada mais fazia sentido. O que eu estou fazendo aqui? A minha vida não tinha mais sentido. Olha para o seu irmão e fala: ei, será que Deus vai tirar o que você mais ama para você obedecer a voz dele? Por muitos anos eu vi os sinais de Deus, mas eu não acreditava. E eu falo para você, não era rebeldia, eu não era um rebelde, eu simplesmente não acreditava que Deus tinha um propósito na minha vida. Eu não conseguia olhar para dentro de mim e ver um pastor, um líder. E alguém que não se via capaz de ser um líder se tornou pastor de pastores, vice-presidente de uma das grandes igrejas. E eu era um pobre coitado que me via no ensino e não acreditava que Deus podia mudar a minha vida e me transformar no que me transformou.
precisa sair do em si para aquilo que é real. Amém? Amém. Você ainda nem conheceu o que dentro de você, porque você está vagando no deserto do em si. Porque você se está tentando por aquilo que você vê com seus olhos físicos e não está tentando por aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. E se eles me abandonarem? Então agora você não ama mais ninguém, porque eles vão me abandonar. Então eu vou retirar o meu amor deles, antes que eles possam tirar o amor deles de mim. Olha a defesa. Então eu estou vivendo no em si, e eu estou sozinho no em si, e eu estou morrendo de sede no em si. Eu prefiro ficar acorrentado no em si, porque isso não é confortável. O medo me conforta, a falta de paz me conforta. E quando eu estiver se preocupando, enquanto você estiver se preocupando, você ainda está no controle. Você acha que pode planejar o suficiente, você fazer o suficiente, consertar o suficiente, mas no momento em que Moisés se concentrou no que estava na mão dele, Deus começou a lidar com o que não estava nas mãos dele. Quando Moisés se concentrou em lidar com aquilo que não estava, com aquilo que estava na mão dele, o que está nas suas mãos hoje? Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, que Deus vai cuidar aquilo que não está nas suas mãos, no seu controle. Diga amém. Amém. E aqui está a palavra. Entregue-se a Jesus, entregue-se a Jesus, e Ele dará a você a plenitude da paz. Entregue a Jesus essa situação, entregue a Jesus essa questão, entregue a Jesus e Ele te dará a força que você precisa, a direção que você precisa, o próximo passo sobre o qual você está perguntando a Ele. Entregue a Jesus e Ele te dará. Eu vou te dizer aonde você não encontra a sua força: no deserto do si. O Satanás, ele está lá embaixo, com certeza esperando você. E a primeira coisa que ele vai dizer para você quando você sair dessa palavra é: e se não der certo? E se não for de Deus? E se não for para você? Ah, Jesus. Ah, Jesus. Vou dizer para você, aquele cajado. Ah, se Moisés soubesse que aquele cajado era algo mais. Eu quero mostrar isso para você. O seu cajado é algo mais. Não é só um objeto comum. Aquele mesmo cajado que Moisés estava nas mãos, que ainda ele não sabia que jogando viraria uma serpente, era o mesmo cajado que ele ia usar para abrir o mar. Agora Deus não queria que ele usasse aquele cajado para abrir o mar, porque ainda não era hora de falar para ele que aquele cajado ia abrir o mar. Então tem coisas que só vão vir para a sua vida na hora certa. Então para de ficar no ir, sim, e comece a se preocupar com o que é real. Deus dará a você aquilo que você precisa para o tempo presente, porque Deus habita no presente. Deus faz o presente. Deus só mostrou para Moisés uma coisa, que o cajado ele poderia fazer. Deus nem sequer disse a ele: ah, sim, depois que eu tirar meu povo do Egito, eles vão atravessar o mar vermelho. Mas o que é isso, a sua mão? Veja, quando você precisar que seja outra coisa, ele vai ser outra coisa, porque eu sou o que sou. E agora eu preciso que esse cajado vire uma serpente. Amanhã eu preciso que ele abra o mar. Depois eu preciso que ele fere aquele, vai tirar a água da rocha. Então o cajado é aquilo que Deus quer, quando Deus quer que seja. Então Deus vai dar para você sentimento, amor, dinheiro, quando Ele quer dar, quando você quer, não, quando Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele achar que é necessário. Quando você estiver pronto. Agora é ruim de dar glória a Deus, né? Veja, quando você precisar que seja outra coisa, vai ser outra coisa, porque eu sou.
Então, quando eu precisar desse cajado para abrir as águas, ele vai abrir as águas. Porque eu sou o que sou. E Moisés disse, mas e se eles? E aí vai de novo, e se? E se eu não conseguir? E se? E Deus disse, o que é? Mas o que é agora não é tudo o que vai ser. Pare de medir os seus problemas futuros pela sua força do presente. É claro que no estado que eu estava, com 15 anos de idade, depois com 17, com 18, com 20, é claro que naquele momento eu jamais seria um pastor. Eu teria que primeiro entrar no seminário. Eu teria que primeiro pedir perdão pelos meus muitos pecados. Eu tinha que mudar meu estilo de vida. Eu tinha que abrir mão de muitas amizades. Eu tinha que abandonar os deuses, os ídolos que eu criei. É óbvio. E eu não estava enxergando isso. Eu estava achando que eu lá bonitinho daquele jeito, e eu chegar uma capa, eu ia virar um pastor. Não. Então, às vezes, Deus está falando com você alguma coisa, porque Ele sabe que vai passar você pelo processo. E no processo você vai mudar e vai ser aquilo que Deus quer, mas não do jeito que você está vendo. Esse é o mesmo cajado que vai fazer a água sair de uma rocha. Esse é o mesmo cajado que vai tratar uma nação. Esse é o mesmo cajado que vai ser uma ferramenta preciosa quando chegar a hora do e se para aquilo que é. Tudo isso, e se tudo isso falhar e o que não for suficiente, lembre-se de quem é você, um filho de Deus. Em João 14, 27 vai dizer, eu deixo a minha paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O desejo dele não é que os apóstolos tenham paz simplesmente, mas que eles tenham a paz dele mesmo. E por isso diz, deixo-vos a minha paz. O que habita em Cristo. Então, não estamos falando de uma paz com os seus significados que conhecemos, mas a paz de Cristo. E o que perturbava Moisés? O assassinato. A mancha que estava no coração dele roubava a paz dele. Como é que vai chegar dentro do faraó e vai dizer aqui? O que nos perturba, irmão? É porque nós sabemos quem nós somos. E os nossos medos roubam a nossa paz. Essa paz que está nos afligindo dentro do nosso coração, os nossos medos, os nossos temores, porque nós limitamos Deus dentro da nossa cabeça. Nós trazemos Deus para dentro da nossa onipotência, daquilo que nós podemos mexer e agir, e não conseguimos ver além disso. Então isso nos tira a paz. Como eu vou conseguir? Como eu vou resolver isso? Como vai fazer isso? Você não sabe como. Então você tem que ter uma fé que vai te mostrar como Deus vai fazer. E como Paulo diz, essa paz que excede todo o entendimento, não deixamos de ser nós mesmos, não teremos a nossa individualidade usurpada, mas participaremos da natureza divina que constitui a mente de Cristo em nós. Então, primeira coisa, você precisa entender isso. Quem não tem Jesus, diga-me, quem não tem Jesus é inimigo de Deus. Romanos 5. Quem não tem Jesus é inimigo de Deus. Por meio de Jesus temos paz com Deus. Quem não tem Jesus está em guerra com Deus. E se você está em guerra com o seu Criador, você está em guerra consigo mesmo o tempo todo. O seu coração está afligido. Então você precisa trazer paz. E o caminho dessa paz é Jesus. Agora, para você estar nessa paz, não há nada em você, porque você está todo corrupto pelo pecado. Você precisa da natureza dele habitando em você. Se você não puser a natureza dele habitando em você, até a morte de um passarinho vai acabar com a sua vida, vai acabar com os seus dias. Qualquer medo vai mexer com você. Nós temos que trazer para dentro de nós a existência divina. A natureza de Deus precisa habitar em nós, senão a nossa estrutura ela se estremece e ela não aguenta. Então Paulo vai dizer, temos que trazer
a mente de Cristo em nós, ou seja, seremos transformados numa maturidade de graça e amor. Número 6:26, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a nesse sentido, a paz, Shalom, traz significados de plenitude, o estado de se sentir completo, de totalidade e de integridade. Paz com Deus, paz em casa, paz com os inimigos, paz no relacionamento e paz comigo mesmo. Eu preciso disso. Alguém mais precisa disso aqui? Alguém mais precisa disso aqui ou só eu? Segurança. Estando firmado a segurança se vem pela, diga comigo, a segurança está firmada na obediência a Deus, seguro dos propósitos divinos, certeza e fé. Então, se eu obedeço, eu estou seguro, e essa segurança vai me proteger. Prosperidade, saber lidar, estar pronto para enfrentar a adversidade ou abundância sem se corromper. Virá problemas, virá crises, virá muitas coisas, mas você é uma pessoa próspera, que não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com segurança, com saber lidar com os problemas, saber lidar com as faltas, com as farturas, com aquilo que não prospera, com aquilo que não vai bem. Então, prosperidade é aquele que pega tudo de ruim no seu caminho e transforma em coisas boas. Prosperidade é aquele que pega os caminhos apanhados que estão tortuosos e aplana ele. Prosperidade é aquele que chega num lugar que está cheio de confusão e ele estabelece a paz, porque ele tem autoridade, e aonde ele chega, os demônios batem retirado, porque ele é uma pessoa de prosperidade. Então, prosperidade é alguém que tem paz em si mesmo. Então, quando alguém que tem paz em si mesmo domina o lugar, a guerra acaba. Quem precisa disso? Diga quem eu preciso disso. Aplauda o Senhor, diga Senhor, eu preciso dessa prosperidade. Diga comigo, prosperidade é estar pronto para enfrentar a adversidade. O mundo pode atropelar você, mas as pessoas vão dizer assim: ué, o que aconteceu? Você está em pé? Acabou de passar um trator? Rebentou com você, com a sua casa, você está de pé de novo? Porque o mundo não pode alterar quem eu sou em Cristo Jesus, aleluia. Ele não pode alterar a minha paz, ele não pode alterar aquilo que Deus me deu, aleluia. Uma paz que nos torna úteis nesse mundo em que vivemos, para deixarmos uma marca da nossa existência, que ajudará outras pessoas a seguirem os mesmos passos. A palavra hebraica paz, traduzimos shalom, ela vai significar, não significa sentir calma, não significa ausência de conflito. Shalom, paz, é o resultado de comigo, shalom, paz, é o resultado de um relacionamento correto com Deus, retidão, integridade com Deus. Não adianta você querer vir à igreja, buscar, orar e não ter o caráter libado com Deus. Não adianta você não querer fazer as coisas com Deus e não ser fiel naquilo que Ele manda você fazer, no seu chamado, no seu mistério. Não adianta você querer ter um relacionamento fiel com Deus, querer que Deus faça alguma coisa e não ser fiel, digno, não ser ofertante, não cuidar da sua igreja, não cuidar dos seus pastores, não honrar os seus pais, não honrar a sua liderança. Não adianta você quebrar princípios divinos, não adianta. Você não vai encontrar paz nessa terra, porque a paz é o resultado de um relacionamento correto com Deus. Quando você trabalha nesse sentido, Deus trabalha para você. Quando você trabalha nesse sentido, Deus trabalha para você. Quando você quebra princípios, quando você quebra compromissos. Irmãos, pense comigo, o diabo é estrategista, e o diabo ele arma um plano.
E exatamente no dia que o diabo arma um plano, ele vai fazer de tudo para tirar você do lugar de vigia. É um dia que você falta um culto, é um dia que você falta oração, é um dia que você, na hora de sair, acaba não orando, e aí você acaba não orando, e aí aquele dia acontece coisas terríveis, porque o diabo armou uma estratégia, e aí você não buscou a Deus, e porque você não buscou a Deus, as coisas ruins aconteceram. Então, paz é a consequência de obediência a Deus. O meu relacionamento com Deus está em paz, porque eu estou seguindo o meu compromisso com Ele. Relacionamentos corretos com Deus, mas não só com Deus, ok? Uns com os outros e com a criação. O conceito de paz é a plenitude de toda a vida. Eu tenho paz com Deus. Tudo bem, eu estou em casa lá. Mas eu não quero perdoar os meus inimigos. Você não tem paz com Deus. Eu não quero perdoar meu marido. Você não tem paz com Deus. Eu não quero perdoar meu irmão, não quero perdoar minha mãe, meu pai, não quero perdoar meu papagaio, meu periquito, meu cachorro. Você não tem paz com Deus. Porque paz com Deus é o resultado de plenitude de todos os lados. Quando você tem paz com Deus. E eu tenho que trabalhar isso na minha vida. Porque eu quero ter paz em todos os lados. Inclusive, muitos não sabem, mas eu estou indo constantemente no Conselho de Pastores da GETSEM. Invisto meu papai pregar várias vezes, porque eu quero ter paz. Eu não quero ter um lugar nessa terra que eu não possa ir. Eu quero ter paz por todos os lados. E você? Tem buscado isso na sua vida? Os conflitos não têm origem em outro lugar do que dentro de nós. Eu não quero perdoar, eu não quero aceitar, eu não quero fazer isso. Eu só vou fazer isso se ele fizer isso. Eu só vou trabalhar nisso aqui se ele fizer isso. Os conflitos de relacionamentos, eles começam aqui dentro, num coração que ainda não conheceu Jesus. Porque se você olhar para Jesus, ele teve tudo para se revelar, mas ele não se revelou. Ele permaneceu fiel ao seu chamado, ao seu mistério, e permaneceu santo. A ausência de paz perturba lares, a ausência de paz em si mesmo perturba o nosso coração. Então nós temos que buscar essa paz. A verdadeira guerra ocorre em nossa mente sempre que nos desconectamos da noção de que tudo faz parte de um todo. A paz, como ausência de inimigos, constituída o grande desejo de cada nação. Essa mesma concepção, esse mesmo pensamento era para o pastor de Israel. Em Miqueias 3,4 vai dizer assim: e julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz. Ou seja, aquilo que eu usava para a guerra, agora eu uso como paz. E as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se a cabo debaixo de uma videira e debaixo de uma figueira, não haverá quem o espante, porque a boca do Senhor os disse. Dessa forma, Israel, em primeiro lugar, deveria propor a paz às nações e não a guerra. No sentido de estar bem, de estar interno, o bem-estar interno. A paz é o quinhão daqueles que confiam em Deus. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Isaías 26:3: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti, porque ele confia em ti. No Novo Testamento, o termo Irene tem o mesmo significado do uso do hebraico Shalom. Por meio de Cristo, ele realiza a paz entre Deus e a humanidade. Então a paz é uma característica fundamentada no reino de Deus e deve ser buscada e vivida pelos seguidores que amam a Cristo. A relação entre paz e justiça está fortemente presente no Antigo Testamento. O profeta Isaías exorta: fazei em vossas portas um julgamento de paz, não maquineis
uns contra os outros o mal em vossos corações. No antigo Israel, as portas da cidade serviam como tribunais onde se reivindicava a justiça. Testemunhas de ambas as partes envolvidas no julgamento impunham palavras por juramento. A partir daí, o caso era decidido pelos anciões. Em outras palavras, Zacarias vai afirmar que ninguém deve maquinar o mal no coração contra outra pessoa. Não se deve mentir contra o próximo causando injustiça. As testemunhas não devem favorecer a injustiça por meio de um juramento falso. Todo julgamento seja em favor de paz entre os opostos e não em busca de uma condenação. Assim declarou o físico judeu Albert Einstein: a paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. Em outras palavras, o ser humano não tem obrigação de dar um passo adiante em prol da paz. A verdadeira paz, ela só é alcançada quando há humildade em ambos os lados. Se toda pessoa que comportasse como tal não duvidasse que haveria disputas, conflitos, cada pessoa pode valorizar a sua individualidade e ao mesmo tempo reconhecer e respeitar a existência do seu próximo. Quando todos, membros de um corpo, agem em harmonia, a saúde daquele corpo. Quando o seu corpo está em paz, a saúde no seu viver. Para se viver uma vida saudável, é necessário que haja harmonia no seu corpo. Nós precisamos entender isso. Não existe paz em ter um espírito mesquinho. Não há paz na vulgaridade. Não há paz na promiscuidade. Não há paz na permissividade. Não há paz no vício em drogas, em álcool. Não há paz na pornografia. Não há paz em abusar das pessoas de qualquer forma, seja emocional, física ou sexualmente. Pois quem tiver tal comportamento permanecerá no tormento espiritual até que encontre a Cristo. Não há paz no pecado. A paz que acalma o coração perturbado só nos vem quando seguimos o Espírito de Cristo, que é concedido a todos os homens para aqueles que possam distinguir o bem do mal. Jesus é apresentado como portador da paz do mundo, por excelência, com os anjos anunciando glória a Deus nos mais altos dos céus. Para você entender aí, uma pesquisa feita em toda a história da humanidade, parece que houve pouco mais de 30 a 60 anos na história do mundo que não houve guerra em todo o planeta. Porque nós somos homens de muitas guerras e precisamos de Jesus. Em Jesus a paz tem seu significado pleno de salvação, de ausência de conflito e de vitória sobre o mal e a injustiça. Precisamos que Ele reine sobre nós. Mateus 5 vai dizer: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Como aspiramos a paz do coração, Colossenses quer dizer: reine em vossos corações a paz de Cristo, para o qual também foste chamados em um só corpo, que era dividido. Então Ele veio e fez unidade. A paz é um fruto do Espírito, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Somente aquele que é a nossa paz pode nos dar a verdadeira paz. Deixo-vos a paz, dou a minha paz. Dentro de cada pessoa há uma guerra civil. Está na hora de começarmos a promover a paz dentro do nosso próprio coração, onde se travam batalhas ferrenhas e se promovem guerras. Sabe, não podemos achar que somos vulneráveis. Não podemos entender: se eu tenho paz aqui, se eu tenho paz com Deus, eu tenho paz aqui, aqui não vai perder minha paz. Os meus inimigos vão tirar minha paz. Os meus boletos vão tirar minha paz. Os meus relacionamentos vão tirar minha paz. Eu tenho paz com Deus.
Porque, irmãos, o que mais importa para mim é Cristo. Eu entendi que essa vida aqui não tem nada que preste, a não ser meu amor dos meus filhos, né, meu bem? O resto é igual ônibus, é passageiro. Tudo passa, amigos, dores, casamento, tudo vai passar. Mas Cristo é para sempre. Se você perder Cristo, você perdeu tudo. Entende? Perder Cristo por causa de um marido, por causa de uma esposa, por causa de um filho, por causa de uma promoção, por causa de dinheiro, por causa de coisas inanimadas, animadas. Se você perder Cristo, você perdeu tudo na sua vida. Você precisa trazer Cristo para a sua vida. E você entender, eu não posso perder a minha paz. Porque quando eu perco a minha paz, é um sinal que eu perdi a minha salvação. Quem tiver no seu lugar. E essa questão da ausência de paz é uma ausência de reino. Diga comigo, a ausência de paz é uma ausência de reino. Eu preciso que Cristo reine em mim. Você precisa que Cristo reine em você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente rapidamente para nós orarmos e instaurarmos o reino de Deus. Ele precisa controlar você. Ele precisa absorver você nessa plenitude. Você pode até tirar uma foto para o seu celular e começar a trabalhar isso. Eu preciso. Alguém que precisa disso? Eu preciso disso. Eu preciso dessa paz. Eu preciso dessa paz com Deus. E você só vai ter paz com Deus mediante a fé. Então a primeira coisa que você tem que orar é: Deus, aumenta a minha fé. Para que através da fé eu encontre com Jesus. E através de Jesus eu tenha paz com Deus. E aí vai acabar as guerras. Está brigando com o seu marido? Está brigando errado. Está brigando com o seu inimigo? Está brigando errado. Está brigando com os seus amigos? Está brigando. Está brigando com os boletos? Está brigando errado. Começa a brigar com você mesmo. Sabe o que Paulo falava? Eu esmurro o meu corpo. Agostinho se jogava no gelo quando vinha os pensamentos pornográficos, porque ele não podia perder a paz. Porque ele sabia que ao entrar na pornografia, ao entrar na prostituição, ele perdia a paz. O que você tem feito para não perder a paz? Ou qualquer coisa tira a sua paz? Então eu fico perguntando, que Deus é esse? Que qualquer coisinha que vem, que empurra, você quer sair para a guerra. Esse Deus é muito fraco. Não. Seu coração que é fraco. Seu coração que é duvidoso. E mora no si. Na hora de você sair do si e ir para aquilo que é real. Nenhum